Vamos agora seguir com o nosso programa. Acho que existe uma certa expectativa aí que vai além da tecnicidade e dos interesses acadêmicos. A Samantha Soares Machado já está entre a gente. Ela é gerente global de propriedade intelectual da Mondelez em Curitiba e vai falar sobre o uso da literatura patentária para a busca de oportunidades na indústria cervejeira. E agora, próximo da hora do almoço, é muito oportuno. Samantha, você pode, então, assumir o microfone, assumir o compartilhamento de tela. Eu nem perguntei, tá aí, Samantha? Eu vi que o seu nome já estava por aqui, mas Eu estou a gente ainda aqui. não falou. Maravilha. Olá, tudo bem? Bom Está dia. em Dubai aí atrás? Não, é Não é São Dubai, Paulo não. mesmo. Sério, assim? É Uma foto São bonita? Paulo. Eu peguei aí na internet para colocar de fundo. Muito É São oportuno. Paulo. Samantha, muito obrigado por ter aceitado o convite. Vamos agora falar sobre cerveja, um tema que, nossa, me é muito desagradável. E sinta-se à vontade. Acima aí a palavra e a vontade. Muito obrigado. Muito obrigada. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Vamos ver se vocês conseguem ver. Talvez eu tenha que colocar no modo apresentação, né? Para ficar melhor. Isso. A gente já está vendo sua tela. Então, vamos ver. É que quando eu coloco no modo da participação, apresentação, eu perco o chat. Então, tá bom. Mas aqui já devemos perfeitamente, tá bom? Tá ótimo. Muito obrigada, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito o convite do INPI, da OMP, para falar sobre o assunto. E, originalmente, a gente ia falar sobre marcas, e aí a gente conversou um pouquinho. E eu expus o que eu estou fazendo aqui para o meu mestrado, que é a utilização de literatura patentária para mapeamento tecnológico. Então, para os que não me conhecem, eu sou a Samantha Machado, eu trabalho na Mondelez International como gerente global de propriedade intelectual, e esse tipo de assunto faz parte do meu dia a dia, né? Como utilizar literatura patentária para entender as oportunidades que a gente tem dentro de um cenário tecnológico, né? Eu estou muito feliz de vir com essa aula, com essa explicação, logo depois da explicação do Fabiano, porque tem um pouco a ver com oportunidades de transferência de tecnologia também, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O exemplo que a gente está utilizando, que é um tema aqui para como utilizar mapeamento tecnológico, está acerca do uso de grãos cervejeiros gastos, né? Comumente conhecidos como Brew Spent Grains, que é o mote do meu mestrado. Mas essa prática ela é passível de ser utilizada para qualquer área tecnológica que vocês queiram, tá? Então, eu vou seguir aqui. Ok. Bom, tudo que eu vou explicar para vocês fez parte do meu trabalho de mestrado. O meu orientador é o Douglas Santos, que foi também já aluno e é examinador de patentes do INPI. O meu co-orientador é o professor Dr. Victor Pelaez Alvarez, que é lá da UFPR, tá? Eu coloquei aqui para vocês as informações de onde achar o capítulo de livro que foi publicado recentemente e que está relacionado com a apresentação de hoje. Então, vamos começar com uma introdução. Eu gosto sempre de colocar aqui que isso não é um monólogo, isso é um diálogo. Se vocês tiverem perguntas, podem me mandar aí e também falar, que eu fico agradecida de respondê-las no ato. Mas eu gosto, como a gente está falando de propriedade intelectual e como utilizar mapeamento tecnológico, uma das perguntas que mais me vem é: eu preciso ser expert na área tecnológica para fazer esse mapeamento tecnológico? Não necessariamente, mas você precisa ter um conhecimento prévio para entender como adressar esse tema utilizando informações tecnológicas. Então, por isso que aqui
na nossa apresentação, eu tenho uma breve introdução do que são esses grãos cervejeiros gastos, né? Na verdade, eles são os resíduos sólidos provenientes aí da produção cervejeira. Acabei de ver um erro de digitação aqui na minha apresentação, eu peço desculpa para vocês. Esses mesmos grãos gastos, eles representam aí aproximadamente 85% do total de resíduos das cervejarias. A gente está falando em torno de 20 quilos a cada 100 litros de cerveja produzida, tá? É bastante. O uso mais comum desse resíduo está associado à alimentação de animais, principalmente animais de fazenda, né? Gado, porco, ali os animais para corte ou para produção leiteira. O que é interessante desse tipo de resíduo? Ele não é simplesmente um resíduo que tem baixo valor agregado, ele tem muito valor agregado, porque ele tem aproximadamente aí de 30% a 50% de fibras, de 19% a 30% de proteínas e outros componentes como açúcares, proteínas hidrolisadas e compostos fenólicos, que podem representar um potencial uso para produtos relacionados à saúde e outros tantos fins que a gente vai olhar aqui durante a nossa conversa de hoje, tá? Esse aqui eu retirei de uma das referências que eu utilizei para o meu trabalho. Esse grupo de autores, ele avaliou todos os possíveis áreas de utilização desses grãos cervejeiros. Obviamente, a gente não vai olhar esse gráfico em detalhe, mas eu gostaria de chamar a atenção para vocês para o seguinte: esta daqui é a área mais comumente utilizada, mas olha quantas outras áreas a gente tem passíveis de utilização desse tipo de resíduo, né? Então, tem muita coisa aqui que, em termos de desenvolvimento tecnológico e, consequentemente, em termos de proteção patentária e, consequentemente, em termos de negócios associados, até relacionados à promoção de economia circular, é muito vasto, né? Então, seguimos aqui. Ok. Então, alguns desafios que a gente observou quando pegou esse tema para estudar, relacionados ao uso deste ingrediente, né, deste subproduto. Primeiro, existem vários economistas estudando essa área, inclusive, e eles todos falam uma coisa que é muito comum nos estudos, é que existe uma falta de conhecimento, tanto técnica quanto de conhecimento econômico e de oportunidades de negócio, para que os produtores cervejeiros, sejam eles produtores pequenos ou grandes, entendam o que fazer com esse subproduto. Obviamente, as características intrínsecas desse subproduto também oferecem desafios para o reuso do mesmo, né? Então, é um produto extremamente úmido, é extremamente degradável e, por conta disso, oferece desafios logísticos para a sua reutilização. E aí, algumas coisas que a gente percebeu nessas referências todas que a gente leu com relação a desenvolvimento econômico e o uso desse subproduto. Obviamente, a gente está numa fase em que mais desenvolvimentos tecnológicos são necessários para, fazer com que ele seja viável economicamente para a reutilização, independente da área, e para avaliação de aplicações além da área de bebidas e alimentos. Então, está todo mundo olhando ali, não está saindo... O senso comum não está saindo fora da caixa, né? Todo mundo pega aquilo, vem da indústria de alimento e fala assim, ok, vou fazer outro alimento. Eu coloquei um terceiro bullet point aqui, que está em vermelho, que é a minha contribuição, que, na verdade, eu acho que também tem desafios em relação à colaboração interindústria, né? Pensando lá naquele gráfico que a gente viu lá, das possíveis utilizações, há também aí um desafio, tanto ali, aí eu não sei se necessariamente há uma falta de conhecimento
de economia e de negócios, mas há um desafio relacionado à colaboração interindústria, entre uma indústria alimentícia com uma indústria de plástico, uma indústria alimentícia com uma indústria de geração de energia, para que esse subproduto seja mais e mais utilizado. O que esses autores todos também trouxeram de uma forma mais abrangente em termos de oportunidades? Então, a reutilização desse resíduo, ele pode reduzir muito o impacto ambiental relacionado à indústria cervejeira. A gente sabe que é uma indústria que utiliza muita água, né? Tem muito subproduto, tanto líquido quanto sólido, retornando para o meio ambiente, né? Então, pode reduzir esse impacto ambiental, utiliza muita energia também, né? É uma alternativa para a produção de energia, decrescendo a dependência de combustíveis fósseis, pode promover de forma sustentável a economia circular e a inovação que está tão em moda aí, que o pessoal chama de inovação verde e sustentável. Então, algumas coisas que eu gosto de colocar esse quadro de desafios e oportunidades para a gente entender o porquê que é interessante estudar essa área, né? Eu trouxe aqui alguns dados também com relação à produção de cerveja mundialmente. Esses são dados da Kirin Holds Corporate. A Kirin é uma empresa cervejeira e todo ano eles lançam esse relatório com relação ao volume de cerveja produzida no mundo por país, por empresa. Então eles têm dados muito interessantes lá. E veja, no último, que estava lá disponível quando a gente fez o capítulo de livro, que era de 2019, o Brasil aparece como terceiro lugar, sendo o terceiro país maior produtor de cerveja em âmbito mundial, com um incremento de 1% do volume versus o ano anterior. Então, o relatório foi de 2019, usou dados de 2018, e o Brasil versus o volume produzido em 2017 cresceu 1%. Há um destaque aqui para o México, que também está em quarto lugar e que cresceu quase 9%. Então, assim, um mercado pujante. Imagino que com a pandemia esses números tenham crescido ainda mais, né? Não sei, não vi o último relatório ainda. Seria interessante a gente dar uma olhada. Então, assim, vamos juntar as pecinhas agora. Então, Brasil, um país agrário. Terceiro maior produtor de cerveja do mundo. Mostrando crescente aí na produção de cerveja. Vamos fazer uma conta de padaria e ver mais ou menos quantas toneladas a gente tem de grãos cervejeiros grassos gerados nessa produção de cerveja? Então, se a gente sabe que mais ou menos 20 quilos de BSGs úmidos são gerados por 100 litros de cerveja produzida, pegando esse número, a gente está gerando quase 3 milhões de toneladas de BSGs só no Brasil. Não estou falando em nível mundial, âmbito global. Só no Brasil a gente tem quase 3 milhões. Então é muita, muita coisa, né? Olha a oportunidade que está se descortinando aí para nós. Bom, eu vou parar aqui e perguntar se alguém tem alguma dúvida com relação a esse background. Eu não fui muito a fundo no processo cervejeiro. No capítulo de livro tem, onde os grãos são gerados e recolhidos. Aconselho olhar isso com um pouquinho mais de calma. Mas antes de seguir para a metodologia que a gente utilizou para avaliar essa tendência tecnológica, eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta até aqui. Normalmente, Samantha, a gente deixa as perguntas para o final, e acho que eles não estavam esperando. Então, a gente pode falar, se alguém tiver alguma dúvida agora engatilhada, já assuma o microfone e já faça a pergunta proativamente, mas normalmente eles já estão mais acostumados a fazer no final, quando a gente abre a lista. Eu vou abrir uma lista agora, então, que a gente, se não aparecer agora, com certeza no final aparece. Tá ótimo, Henrique. Bom, então vou seguir aqui com a metodologia. Então vamos para o que interessa, né? Então,
todo mundo me pergunta, tá bom, muito legal tudo isso, mas e aí? O que eu faço com esse mundo de dados que se descortina aí para a gente através da documentação patentária? Então, obviamente, tem um ponto de ressalva que eu quero falar aqui antes da gente falar um pouquinho da metodologia. O porquê utilizar a documentação patentária? A documentação patentária é riquíssima em informação tecnológica. É riquíssima em informação tecnológica ligada a necessidades de negócios. Então, por que não usar? Essa é a pergunta, né? E é um tipo de literatura que está aí, depois de publicada, livre para ser utilizada, no sentido de consulta, né? Não livre para ser executada, mas livre no sentido de consulta para eu entender o que está sendo feito, para onde que essa tecnologia está indo, que tipo de desenvolvimento tecnológico a gente tem, né, em alguma área de interesse, no nosso caso aqui, a utilização de resíduos das cervejarias, né? Então, pensem nisso, além né, das fontes clássicas, né, literatura científica, livros técnicos e tudo mais, passem a usar também literatura patentária como ponto de partida da tua pesquisa bibliográfica. Bom, feito esse parêntese, como que a gente fez essa pesquisa? No meu caso, eu utilizei um banco de dados pago, chamado de Innography, mas a gente pode utilizar qualquer banco de dados que vocês queiram. Tá? Pode dar um pouquinho mais ou menos de trabalho, mas qualquer banco de dados que tenham literatura patentária indexada. Nós fizemos várias buscas baseadas em palavras-chave. Esse é um summary school de propriedade intelectual, não preciso entrar em muitas tecnicalidades do que é uma palavra-chave e tudo mais. Algumas palavras-chave, as palavras-chave que a gente utilizou foram essas, e aí, como a gente fez os nossos search queries, né, que tipo de operador booleano e tudo mais, vai depender muito do banco de dados que você está utilizando, né? Cada um tem a sua característica ali de motor de busca, então é interessante você saber como esse banco de dados opera para montar a sua frase de busca, tá? Então, por isso que a gente não colocou aqui as buscas em si. Foram mais de 20 buscas, mas a gente colocou aqui as palavras, porque com elas você consegue utilizá-las em qualquer banco de dados que você queira utilizar. Bom, feito todas as buscas, a gente fez seguiu todos os procedimentos que a plataforma exige para garantir que você tem todos os documentos associados a esse tema nos seus resultados. A gente fez os tratamentos de dados. Então, como que a gente usou os dados bibliográficos para fazer esse mapeamento tecnológico? E aí é que está uma das vantagens de literatura patentária. As patentes, elas seguem uma hierarquia de classificação, de dados muito única, que você não tem em nenhum outro lugar. Então, você pode, e é internacional, inclusive, então, você pode utilizar isso para facilitar a sua vida e fazer esse data mining trabalhar a seu favor. Então, a gente utilizou, por exemplo, datas de depósito, toda a hierarquia de classificação de patentária, seção, classe, subclasse, tudo mais, os dados do país de depósito, os titulares, a gente fez cruzamento de dados de depósito com classificação patentária, com titulares, para saber quem tem interesse no quê, e aí a gente produziu gráficos aí que varia num timeline aí de 10 a 5 anos para análise, tá? Eu vou explicar mais para frente por que este time frame em específico. Bom, visto isso, o que a gente fez? A gente olhou todo o ambiente e a gente viu que
a gente tinha mais ou menos 1.500 patentes depositadas lá entre 1902 a 2020. Obviamente, veio numa crescente, né? E a gente olhou e falou assim, puxa vida, é interessante saber que esse é um tipo de estudo que está acontecendo desde 1902, ou seja, desde o início do século XX. Mas o que está acontecendo basicamente aqui nos últimos 10 anos? E aí a gente fez uma chamada para esses 10 anos, esse é o gráfico que está sendo mostrado aqui. Teoricamente tem muita patente ainda válida, né? E só esses 10 últimos anos contribuíram com 38% de todos os documentos depositados no mundo. Ou seja, há uma crescente, né, nesse último período. E aí aqui, o gráfico, a gente tem 3 informações interessantes que eu quero chamar a atenção para vocês. A linha azul, que são os números de depósitos nominais por ano, e a linha laranja, que é o total acumulado. Tá? Então, são duas linhas, cada qual com a sua escala. Né? E aí, a tendência cumulativa mostra ainda uma crescente de interesse nessa área. Né? A gente tem ali, a gente pode fazer, em inovação, a gente vê que existem ondas de inovação, né? Aquele gráfico parecido com o gráfico de pH, meio de S, e aqui a gente ainda está na pontinha baixa do S aqui. A terceira informação é essa linha tracejada aqui, que está lá em meados de 2018, que significa que de meados de 2018 para 2020, esses números ainda podem mudar. Por quê? Pode ser que a gente ainda tenha patentes que foram depositadas nesse interim, mas que ainda não foram publicadas. Propriedade intelectual básica, 101. Então, por que isso é importante? Porque se sou uma pessoa que, como eu, dentro de uma empresa, procura saber o que está acontecendo dentro de uma área tecnológica, esse é o tipo de documento, ou esse pool de documentos aqui, seriam aqueles que eu selecionaria os que eu tenho mais interesse e colocaria alerta, por exemplo. Só para saber aonde elas estão sendo depositadas, se tem internacionalização ou não, quais novas patentes vão surgir aqui, para eu estar sempre inteirada das novidades patentárias aqui. Uma segunda análise, a gente diminuiu um pouquinho a janela de tempo. De novo, também olhando as questões aí de inovação e tudo mais. Se você buscar o manual de Oslo, o Oslo fala lá que a gente precisa olhar o passado em termos de inovação em termos de 3 anos, para entender quais são as inovações emergentes e tudo mais. 3 anos para literatura patentária pode ser pouco, justamente por conta desse ambiente que a gente tem aí de sigilo. Então, a gente expandiu isso para 5 anos, e aí a pergunta que a gente quis responder com esse gráfico foi, ok, o que tem acontecido nesses últimos 5 anos, incluindo 2016, e aonde essas patentes estão sendo depositadas, para eu entender quem é que tem ali, quais são os países de interesse quais são os países que têm mais proteção patentária. E aí é que começa a ficar interessante. Então, uma nota que eu quero deixar aqui para vocês, né? Quando a gente faz esse tipo de análise saindo de um dado, de um banco de patentes, geralmente eles mostram lá todos os países, eles mostram o EP e o WO, tá? Eu tiro esses dados de EP e WO. Por quê? Porque eles não são depósitos regionais. Eles não são assinados para específicos países. Então, eu tiro porque ele vai sujar ali a minha análise, tá? Enfim, só uma nota para vocês. O que é interessante aqui, né? Quanto mais vermelhinho, mais documento. Quanto menos vermelhinho, indo para o verde, menos documento. Então, o que a gente observou? Lembra lá daquela tabela? A gente tem lá
China, Estados Unidos e Brasil como maiores produtores de cerveja, a gente observou esta mesma tendência de ordem. China em primeiro lugar, Estados Unidos em segundo lugar, Brasil em terceiro lugar em números de patentes depositadas, tá? Não significa, no entanto, este gráfico não responde qual questão. Essas patentes estão sendo originadas por entidades chinesas, estadunidenses, brasileiras? Não. Elas estão, o que responde é, temos patentes nesses países e quantas? Sim, tá? O que é bem interessante, então você pode ver que há uma correlação quase que direta aí, porque seguindo na tabela, não necessariamente a gente tem os mesmos países produtores com patentes, né? Mas há aí uma relação de negócio versus proteção patentária, tá bom? Isso é importante salientar. E aí a pergunta que segue é, tá bom, mas é muito legal, tal, mas e aí? Em que áreas tecnológicas essas patentes estão sendo depositadas? O que a gente fez? A gente pegou este volume de 2016 e 2020, e aí sim eu incluí EPI e os PCTs, né, os WOs, e quis entender, utilizando classes de documentos patentários, quais eram as áreas de interesses e de desenvolvimento tecnológico. Algumas coisas que eu quero assinalar aqui para vocês. Obviamente, a área alimentícia está aqui muito bem representada, mais ou menos 65% do total analisado aqui de 2016 a 2020 corresponde à área alimentícia, mas a gente tem outros campos também que começam a aparecer. Então, por exemplo, energia e fertilizante aqui, C8, C10, com menores participações, mas ainda com participações importantes. E já começa a aparecer outras tal não convencionais, como tratamento de água e esgoto e a área medicinal. Então, olha só, a literatura patentária conversa com a análise econômica que alguns autores fizeram, embora eles não tenham utilizado a literatura patentária para chegar nas conclusões que chegaram. Tá? Aí a segunda pergunta que vem, né? Ótimo, e aí? Quem são esses caras? Quem é que está depositando patente aí nessas áreas? Então, a gente pegou esses 365 documentos e falamos, ok, vamos olhar os titulares. E aí algumas coisas que eu quero assinalar aqui como interessante para vocês. Primeiro, a gente já consegue ver uma competição direta entre duas gigantes cervejeiras, né? A AB InBev e a Heineken, né? A gente consegue ver algumas parcerias, a Universidade de Edimburgo com a Celtic Renewables, que é uma empresa de energia, e aqui duas empresas também colaborando, também só com documentos de titulares. E a gente vê uma boa parcela de pessoas físicas, né? Depositando patentes. É super interessante. E também está ligado a dados de ascensão de cervejarias pequenas, né? Home breweries, crescendo no mundo, né? Então, olha só como que o empreendedorismo também está sendo refletido aqui na área de depósito patentário. O que é interessante aqui também? O que esse gráfico fala? Ah, Samantha, só tem esses 12 depositando patentes? Não. Eu tenho no total 80 titulares. Né? Eu coloquei pessoas físicas como um tipo de titular, tá? Eu tenho no total 80 titulares. Só que 12 deles, esse cluster de 12, contribui com 62% do total. Então, a gente tem uma alta concentração de titulares nessa área, principalmente no período de 2016 a 2020, tá? Aí, outra pergunta que aparece. Ok, já sei mais ou menos quais são as áreas tecnológicas, já sei mais ou menos quem é que tem interesse. Vamos cruzar esses dados? Vamos cruzar dados de titular por área tecnológica. Aí eu utilizei subclasses para ficar mais granular ainda. E aí algumas coisas começam a aparecer de forma mais interessantes aqui para a gente. Então, por exemplo,
Primeira coisa que aparece. A A23L é uma subclasse que não é ligada à produção de bebidas alcoólicas, ainda que seja de produtos alimentícios. E ela está liderando aqui essa área de produção patentária para reuso de BSGs, tá? E o que é interessante? Quando você começa a ver essa classe aqui, quem é que lidera? A Heineken. Aí você fala assim, ué, mas a Heineken não é produtora de cerveja? É. E aí você começa a utilizar a literatura patentária para entender um pouco da estratégia dessas empresas também. Pode ser que a Heineken esteja com uma estratégia de explorar esse subproduto como matéria-prima para outras indústrias. Ela já entendeu que isso é importante. Então, ao invés de pagar para jogar fora esse tipo de subproduto, ela começa a fazer um negócio para ela com esse subproduto. E isso tão é real que esse dado me chamou a atenção. Eu fui lá no relatório de sustentabilidade da Heineken, o último que eles tinham lançado, e, de fato, eles citam no relatório que eles estão utilizando os BSGs na estratégia de redução de emissão de CO2. E eles descreveram que eles têm parcerias com a Unilever para produzir produtos utilizando este subproduto como matéria-prima. Então, olha só, já começa a ter aí um interesse das gigantes, não só dos pequenos, mas das gigantes, em transformar esse subproduto como uma fonte de renda também. E aí a gente já começa a ver aquele ponto de colaboração intercompanies, né? Que a gente tinha colocado lá no início. O outro aspecto que a gente consegue ver aqui, ó, toda essa classe C e suas subclasses, está vendo que ela é super populada? Tem um monte de Cs aqui. É muito populado. E a classe C está ligada a diversos assuntos, além dos alimentos. Então, por exemplo, C12C é a produção de cerveja utilizando fermentação. Tem também. Então, tem o reuso do próprio resíduo cervejeiro para produzir novas cervejas. Mas tem também um ponto interessante que a gente viu aqui, que você fica, ué, mas a Bembev também tem aqui, além da C, ela tá brigando aqui numa área de composições proteicas para alimentos. Então, a Bembev, ela está muito focada em alimento. Tem uma partezinha aqui de C12P, que eu não lembro exatamente o que é a subclasse, mas assim, aqui é cerveja, aqui é alimento, aqui é alimento. Então, pode ser que a Embev ainda tem isso tudo aqui, olha, como possibilidade de uso e de white space, né, para gerar negócios, né? É uma das... A C12P, aqui, até olhei aqui, é relativo a processos de fermentação enzimáticos. Então, aqui, ela teve 30 de todos, ela é uma das mais populadas. E a gente me chamou a atenção aqui esses titulares, é uma colaboração, e ela está ligada à produção também de energia. Então, assim, fermentação de acetona, butanol, etanol. Então, olha só quanto que isso aqui está começando a popular as ideias e as inovações tecnológicas acerca do reuso desse subproduto, né? E tem aqui uma competição com a Novozymes, embora a Novozymes aqui esteja ainda muito expiente, né? Perdendo aí para a Celtics. Mas o interessante disso é que, assim, provavelmente viu-se isso como uma oportunidade e essa empresa entrou numa colaboração com essa universidade para fazer isso acontecer e já gerou inovação tecnológica, tá? Já gerou conhecimento tecnológico, inovação não necessariamente, conhecimento tecnológico. E aqui, continuando ainda na seção C, existem tantas subclasses relacionadas a empregos e produção de energia. Então, a gente tem a C10B, a C10G, tudo isso aqui está relacionado à produção de energia.
o que é excelente. Na verdade, contribui aí com o aspecto sustentável, né, da utilização de resíduos industriais. Alguns outros que a gente viu aqui, que é interessante chamar a atenção. O Fraunhofer é um centro de pesquisa alemão, e a gente vê aqui que está ligado também com a pesquisa de energia, geração de energia. Por enquanto está flying solo, né? Está sozinho aqui. Pode ser que tenha interesse, inclusive, de transferir essa tecnologia, de licenciar essa tecnologia. E tem a Ineos Bio também, que está aqui nessa área de produção de energia, e tem já 10 pedidos, aqui tem um erro também, 10 pedidos de patentes nessa categoria. Então, olha só quanto de conhecimento está crescendo nessa área aí. Tá? Isso é só alguns exemplos dos tipos de análises que você pode fazer. Desculpa, meu cachorro está doidão aqui hoje. Bom, com tudo isso, a ideia hoje é mostrar aqui para vocês como utilizar esse tipo de ferramenta. Algumas coisas que sempre me falam, tá bom, nossa, não está muito high level. Tá. A ideia de um mapeamento tecnológico não é necessariamente responder todas as questões, mas é também colocar perguntas na cabeça da equipe técnica, né? Será que eu estou indo no lugar certo? Será que eu realmente preciso desenvolver? Será que eu posso licenciar? Então, é esse tipo de coisa que vai depender de cada indústria, de cada empresa, de cada empresário, montar a sua estratégia. O que é interessante do mapeamento tecnológico utilizando literatura patentária? Você consegue montar uma estratégia mais consistente com os seus quereres e poderes, né? Se eu sou uma indústria que não tenho muito staff de desenvolvimento, de P&D, eu posso licenciar. Eu posso, por exemplo, começar a ver que tipo de tecnologia não foi patenteada no Brasil, por exemplo, e por consequência, eu posso utilizar sem pagamentos de royalties. E por aí vai. Então, algumas reflexões aqui que eu trouxe para vocês. Então, uma das perguntas que a gente queria responder foi respondida. Sim, há interesse crescente, tanto do lado econômico, visto aí as referências de estudo econômico que a gente reviu, quanto do lado de desenvolvimento tecnológico através da literatura patentária que a gente reviu. O Brasil possui importância, tanto em volume quanto em produção e documentos de patentes. A pergunta que fica aqui, que é a continuação do meu trabalho, que está para ser publicada em breve também, será que a relevância do Brasil como país originador de documentos de patentes? Aguardem cenas do próximo capítulo. A gente tem essa resposta já analisada e pronta para ser colocada num artigo. Tá? Algumas coisas que também foram trazidas através dessa análise. Há, de fato, diversas áreas de aplicação, além do uso de alimentação animal e humana. E por que isso é importante? Por que isso é importante do ponto de vista de geração de negócio? Porque se eu sou um produtor de cerveja, eu vou utilizar isso da melhor maneira para o meu negócio. Então, se a alimentação animal e humana não paga bem para este insumo, eu vou vender este insumo para quem paga melhor, né? Então, há competição também de como utilizar este subproduto como ingrediente, né? É possível identificar uma concentração de titulares, sim, incluindo competindo entre si e até colaboração entre empresas de ramos diferentes. Então, a gente viu ali no relatório da Heineken, por exemplo, que está começando a alavancar esse tipo de vamos colaborar, eu tenho interesse aqui, você tem interesse ali, vamos fazer isso aqui, né? É uma mão lavando a outra. Eu uso o seu resíduo, você não precisa queimar, você não vai emitir mais CO2, mas vamos fazer um negócio aqui que seja bom para ambos. E há um potencial, é real essa promoção da economia circular e sustentável, né? É preciso fazer isso, porque se você pega e enterra esse insumo, é um subproduto riquíssimo que pode ser
vendido para outros tipos de fins, e aí movimentar uma economia circular. Se você tem uma cervejaria pequena numa cidade menor, você consegue fazer com que, você consegue criar negócios em torno deste subproduto, né? Aí a gente passa para um outro ponto, né? Vamos começar a olhar para o nosso quintal aqui. É imprescindível a avaliação de políticas públicas e planejamento de Estado referente ao uso de resíduos, incluindo esses tipos de resíduos que podem ser tão ricos em termos de valor agregado. E aí algumas perguntas aqui que também a gente se fez para continuar o trabalho, né? A inclusão de políticas e planos para o uso de resíduos sólidos tais e quais os BSGs no Brasil, em específico? Eu utilizei, inclusive, o mapa estratégico da CNI para olhar isso. E sim, lá tem um ponto que fala, né, de tratamentos de resíduos sólidos para a promoção de economia circular, não necessariamente relacionado à indústria cervejeira. Tem um foco ali muito ligado à produção de plástico. Mas por que não incluir resíduos tais quais os BSGs com alto valor agregado em políticas como essa, né? A gente não só alimenta a economia, mas também oferece oportunidade de desenvolvimento tecnológico, geração de emprego e formação. A gente passa não só a ser um país produtor de commodity, mas também para um país exportador de tecnologia, né? Quais seriam as tecnologias passíveis de serem utilizadas no território nacional? Ou seja, existe alguma tecnologia já produzida fora, que tem proteção e que porventura não foi protegida no Brasil? Esse é um outro aspecto que também logo mais será publicado. Essa análise foi feita, logo mais será publicada para vocês verem. Quais as oportunidades de colaboração e desenvolvimento tecnológico ou transferência de tecnologia? Se eu sou uma indústria que eu quero despontar em termos de oferecimento de soluções inovadoras para o meu consumidor, eu vou procurar saber quem é que tem uma tecnologia que possa colaborar com a minha demanda e como promover a economia circular em nosso país. Então, assim, existem várias outras perguntas que podem surgir de um estudo de um mapeamento como esse, que a gente, ou seja, o mapeamento ele não só responde, como ele cria outras perguntas também. É isso que eu queria trazer para vocês. Então, aí na nutshell, é isso que eu queria trazer. Eu vou abrir para perguntas. Espero que tenha elucidado. Uma das perguntas que mais me fazem, eu já vou adiantar aqui, esse é um tipo de prática que a gente tem em multinacionais como a Mondelez? Sim, é um tipo de prática que a gente tem em multinacionais como a Mondelez. Henrique, pessoal, existe alguma coisa aí que surgiu no meio do caminho que a gente possa responder? Acho que a primeira pergunta que você fez, Samantha, foi muito... Você já fez e já respondeu. É muito oportuna, agradeço muito pela apresentação. Que é o pessoal faz o chamado IP Landscape, ou faz uma, aspas, espionagem para saber o que os concorrentes estão fazendo? Sim, pela base de patentes, faz essa avaliação. E você aqui mostrou em detalhes como vocês conduzem isso na sua multinacional. Agradeço muito. Temos aqui 2 inscrições para pergunta, a gente estourou um pouquinho o tempo, mas acho que vale muito a pena. Eu quero passar a palavra, primeiro agradecer a apresentação, ela é muito oportuna. Pelo que eu entendi, você é aluna do Profinit também, né? Eu sou. E o Douglas é meu orientador. O querido Douglas, do INPE. Acho ele Isso. fantástico, já tivemos algumas parcerias juntos. Eu sou professor do Profinit, eu sou apaixonado por essa rede. Ele tem levado o debate da inovação a lugares que antes não eram. A gente percebe que onde tem um ponto focal do Profinit, o ecossistema começa a respirar mais inovação e isso é muito positivo. Exato. Mas tirando essa questão pessoal, queria passar a palavra para o Gabriel de Jong. Eu acho que, deve ser esse o sobrenome dele. Eu sou Henrique da Hora, né? Então de Jong da Hora, é bem interessante isso. Gabriel, pode fazer o uso do microfone e proferir sua pergunta. Excelente palestra, mestre Samantha. Eu vim da pesquisa, hoje estou na Fiocruz. Gabriel, eu estou discutindo Gabriel, bem está um baixinho. pouquinho baixo. Consegue Isso. falar talvez mais próximo do microfone, o ambiente, não sei, porque eu quase não te ouço. Assim me ouve melhor? Bem melhor.
Tá bom. Então, mestre Samantha, prazer. Meu nome é Gabriel, eu sou analista de patente na Fiocruz, eu faço esse tipo de IP Landscape, e eu tenho várias dúvidas técnicas sobre a busca, que poderão ser respondidas objetivamente, e também, por ser pesquisador na área de cerveja na FRJ, eu tenho uma pergunta mais abrangente. Então, começaria perguntando dessa busca. Qual ferramenta foi usada? Qual o número de documentos que você buscou assim como corte? E também saber se você fez algum critério de patente de reivindicação de produto ou de processo, né? Já que pode ter o processo de produção do produto do BSG ou também um produto já estabelecido, como no caso, vou colocar aqui no chat, o Canvas, que é um fermentado já desse BSG, que foi muito falado durante a minha pesquisa. E aí, do ponto de vista de pesquisa, você apontou várias parcerias na China, em Edimburgo. Pena que não tem nada no Brasil, né? Porque a FRJ e a Ambev, lá no Parque de Inovação, fazem muitas parcerias. Lá eles tentam diminuir a quantidade de água, que hoje é 7 litros de água por cada litro de cerveja, para 3:1, uma proporção mais igual. Assim como também reutilizar de maneira mais eficiente do que só rapidão o PSG. Então, eu queria, do seu ponto de vista, seu trabalho todo, que deve virar um artigo que vai ser excelente, qual é o insight que você tira desse landscape de patente, como indicador, talvez, econômico para o Brasil? Não, excelentes perguntas, excelente insight. Na verdade, eu não tinha um insight, eu tinha que confirmar essa minha vivência. Então, o que eu tenho observado muito, Gabriel? Nós, dentro do território nacional, a gente pensa pouco em proteger as nossas invenções, né? Então, uma das coisas que a gente conseguiu confirmar, e aí vou dar um spoiler daqui de alguns resultados que eu já obtive do andamento da minha pesquisa, é que o Brasil não está entre os principais players de produção de tecnologia para a utilização desses resíduos. Ele não está. Tá? As patentes que estão sendo depositadas no Brasil, elas são, em sua maioria, provenientes de empresas estrangeiras. O que isso dá de insight para a gente? O Brasil não tem possibilidade, ou não é interessante, como país consumidor desse tipo de resíduo ou desse tipo de tecnologia? Muito pelo contrário, nós somos. Eu acho que a gente está dando, enquanto pesquisa, enquanto empresas, a gente está dando pouco foco nisso. E pensando que somos um país agrário, o terceiro maior produtor de cerveja, um país que tem muita qualidade técnica para a produção de tecnologia sustentável e verde, a gente está deixando o bonde para quem não tem nada. Essa mistura, esse ambiente favorável, a gente está entregando de graça. Então, sim, é um ponto que foi confirmado, né? O mapeamento tecnológico via patentes, ele confirma isso, né? A necessidade de negócio ela existe, mas o Brasil não está entregando tecnologia para o mundo. Poderia ser um dos maiores exportadores de tecnologia nessa área, ainda não está. O landscape, como o próprio nome fala, ele é uma fotografia do momento, né? Então, muita gente vem para mim e fala assim, tá, mas e agora? O que eu faço com essa informação? Que é um pouco da falta de conhecimento de como utilizar esse tipo de ferramenta, né? Como utilizar esse tipo de informação. Essa informação é importantíssima para você trazer para a sua estratégia e falar assim, ok, eu preciso realmente desenvolver essa tecnologia do zero ou eu posso já aprender com alguém? Ou eu posso já procurar um contrato de transfer de tecnologia, um licenciamento, qualquer coisa que caiba no meu bolso, que caiba na minha estratégia, tá? Se eu não estou enganada, a sua primeira pergunta é qual que foi o banco de dados que eu utilizei. Eu utilizei um banco de dados que é pago, ele chama-se Innography, eu coloquei lá na minha apresentação, no capítulo de livro que eu indiquei também está indicado, e ele é fornecido pela empresa CPA Global, que foi, o ano passado,
adquirida pela Clarivate Analytics, tá? Então, é um banco de dados bem fácil de ser utilizado, inclusive. Mas qualquer banco de dados te auxilia nesse momento aí. Eu esqueci alguma coisa de responder, Gabriel? Desculpa. Acho que... De corte de documentos e também seria algum critério de reivindicações. Tá. No momento que a gente fez, a gente não separou por tipo de aplicação, processo, a gente quis ver tudo, porque a ideia era entender em que áreas realmente estavam emergindo tecnologias. Esse tipo de corte pode ser feito? Pode. Qual que é a minha recomendação para quem queria fazer? Utilize as classificações, os IPC codes, né? Eles são ligados a esse tipo de aplicação direta. Existe muita coisa, sim, de processo, você está correto. Existe muita coisa, sim, ligada ao produto final. Mas o landscape não foi feito especificamente para responder perguntas específicas de um ou outro ponto específico de áreas tecnológicas. Foi para avaliar quais áreas mesmo. Então, ele ficou num nível mais alto, de fato. E o corte, ele foi muito associado ao corte temporal, em específico, né? Então, a gente foi fazendo corte temporal, 10 anos, 5 anos, e a partir dos 5 anos a gente começou a fazer os cortes ali dos principais titulares, das principais empresas, das principais classificações, porque qual que é o perigo do landscape? Que eu vivo isso diariamente com os times de pesquisa. Você pode ficar perdido. É tanta informação que você pode ficar perdido. Então, você tem que ter uma estratégia da onde atacar. E aí, existem casos em que eu ataco aquelas empresas que são menores ou que são tecnologias mais emergentes. Para esse caso, a gente atacou os números maiores, foi puramente quantitativo, não foi qualitativa essa análise, tá? Mas tem como fazer qualitativa também. Vamos então prosseguir nas perguntas. A Emiliana Borsanelli também tem um questionamento. Emiliana, pode abrir o microfone para fazer a sua pergunta. Bom dia, Samantha. Parabéns pela excelente palestra. Me identifiquei muito com a sua apresentação, porque todo estudo que você apresentou é a minha rotina de trabalho. E aí, na verdade, eu pretendo usar o seu estudo como um benchmark, né? Eu fiquei só com uma dúvida quando eu não consegui acompanhar o raciocínio, quando você disse que você excluiu, me perdoe se eu estiver explicando errado, mas quando você disse que excluiu os documentos do Escritório Europeu de Patentes para não ter uma duplicação de dados, foi isso? Você poderia me dar mais detalhes? Isso mesmo. Bom, acho que depois eu faço outra pergunta, são só 2 tópicos, mas... Não, pode fazer, pode complete. E aí, seguindo o comentário que você estava fazendo da questão da classificação, que você identificou na figura 7, eu queria te perguntar que estratégia você usou, porque uma situação que eu me deparo muito no dia a dia de trabalho é quando eu vou fazer esse monitoramento, né, dos concorrentes, o uso de diversas classificações em cada patente, e são classificações aleatórias. Então, que lógica, que estratégia que você usou para usar a primeira classificação somente, desprezar as outras? Qual foi sua estratégia para compilar esses dados? Excelentes perguntas, Eliana, excelentes. Com relação aos dados de países, né? Realmente, eu retirei EPs e PCTs. PCTs porque eles não são relacionados a uma região específica. Só um minutinho, gente. O ao vivo é assim, né? Sempre tem. Não tem problema nenhum, a gente está acostumado. Eu ouvo o seu e está latindo aqui do meu lado. Pois é assim mesmo. Bom, então voltando lá, o PCT, obviamente, ele não está ligado a uma região específica, a um país específico, então ele suja, né? Ele vai dar uma duplicidade mesmo. O EP é para evitar duplicidade, então uma vez que ele foi publicado, concedido, ele tem lá os países designados. Então eu consigo
de fato, ainda ver esses documentos. Mas veja, Emiliana, por que isso é importante? Por que tem uma ressalva aí? Porque eu estava preocupada naquele momento de avaliar países, não tecnologias, tá? Quando eu voltei para as tecnologias e fui analisar as áreas tecnológicas, que fui utilizar aí as classificações, eu coloquei de volta os EPs e os PCTs. Principalmente os EPs faz diferença aí, porque existe um delay ali de time entre você designar estados lá na Europa. Então, para mim era importante saber. Agora, com relação à classificação, eu uso a primeira classificação e eu uso International Patent Classification, os IPCs. Obviamente, cada buscador e cada analista tem a sua estratégia, mas você está correta. Você tem a primeira classificação e tem várias outras subjacentes. Para o meu landscape fez sentido eu utilizar a primeira, e eu recomendo utilizar a primeira também. Espero ter respondido a tua pergunta. Não, tá ótimo, agradeço muito. E é muito válido essas ideias, né? Agradeço até pela organização, porque esse Summer School está sendo show de bola para trazer na área da indústria, estou me identificando muito. Parabéns aí por toda a organização e parabéns pela apresentação, Samanta. Muito obrigada. Muito obrigada. Agradeço demais a Samanta a apresentação desse IP Landscape, apesar do nome complexo, é um panorama geral das patentes. Metodologicamente, ela demonstrou a indústria cervejeira, pena que não é presencial para a gente poder apreciar uma na hora do almoço. Então, muito obrigado, Samanta. Vou passar a palavra agora para ti, para fazer a sua despedida, por gentileza. Tem um comentário do Francisco, você não quer ler para ela? Eu estou vendo Passou aqui, desapercebido. Eu vi mesmo que ele colocou aqui, o Francisco. Eu faria apenas um comentário quanto ao uso de resíduos em geral para a nutrição animal. Há uma série de limitações como logística, baixo teor nutricional, em relação aos ingredientes usuais da ração. E também a escala de produção, em relação à quantidade de resíduo disponível. Mas certamente produtores de pequeno porte ou que atendam mercados regionais ou nichos poderiam ter esses resíduos como alternativa. Devia estar em algum contexto, não devo ter percebido quando chegou, mas quando você falou de alguma coisa do resíduo como se chama? Resíduo da produção de cervejeira, né, dos brewers. E o João Augusto Cardoso aqui já pediu para... Pessoal, a próxima vez eu mando chocolate, vou ver se eu consigo aqui. Sim, o Francisco está correto. Francisco, se você quiser, depois eu até te mando a tabela que eu tratei os dados. Existem algumas patentes, inclusive, que falam da utilização desse resíduo para nutrição específica, às vezes de pata, para aumentar a qualidade do ovo das patas. É interessante. Teríamos aí um debate interessante com relação a essa questão de nutrição, né? Potencial nutrição, mas de fato você pegou no ponto nefrálgico de muitas das limitações da utilização desse resíduo, que é a logística relacionada à questão dele ser altamente degradável, né? Então, o mercado consumidor desse tipo de resíduo ele tem que estar por perto mesmo. Eu já fiz cookies, alguém colocou ali, eu fiz pão com resíduo, eu fiz cookies uma vez. Samanta, querida, muito obrigado pela sua participação. Você está lá no grupo dos palestrantes, a gente sempre coloca o link lá, então seja convidada, se algum tema lhe for interessante, sinta-se livre para entrar, assistir, participar, interagir conosco. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, pessoal. Estou disponível no LinkedIn, se alguém precisar de mais alguma coisa, é só me conectar lá. Muito obrigada, pessoal. Samanta. Até logo, menina. Aqui a Milena já colocou chocolate Mondelez, banana de Corupá, um caparaó, que é o cafezinho, para o Coffee Break da Summer School de 2022 presencial. Podemos pensar nisso, tá? Não é impossível, não. Vamos pensar nisso com carinho. Bom, repassando os últimos comentários, amanhã nós temos aí, continuamos a sessão de transferência de tecnologia com um caso prático de
TT entre Universidade e Empresa, com o Rogério Atten de Carvalho, vai comentar. Ele até já viu qual que é o caso, é um caso na carcinicultura de precisão. O que é carcinicultura? Amanhã ele fala, porque essa palavra foi nova para mim também, mas tem a ver com produção de alimentos. E também com o Arthur Gomes, que é o gerente jurídico da Cropfile, que ele vai falar da proteção de dados regulatórios para defensivos agrícolas. Essa é a nossa agenda de amanhã. Vou reforçar, pedir a todo mundo para fazer a avaliação, e eu coloquei tanto no chat, vou ver se consigo colocar aqui de novo, vou pegar ali o link e colocar de novo, quanto no grupo de WhatsApp, na verdade, nos 2 grupos de aluno, o tanto de comunicado, que aí tem menos mensagens, então a mensagem nunca vai lá para trás, lá para o final, né? Como também no de conversação aberta. E vou colocar aqui novamente no chat para vocês expressarem suas preferências sobre qual área vocês gostariam de participar da dinâmica de avaliação. Isso é muito importante para a gente. E acho que é isso. Alguém que falou, Marcos Palomino, falou que ajuda a montar o coffee break. Eu ajudo a consumir o coffee break. Então, vamos encerrar o nosso dia de hoje. Agradeço a todos. Até amanhã e vamos ficar aqui mais um tempinho se alguém quiser já bater um papo, fazer algum comentário. Vou ficar aqui mais alguns instantes. Gente, até amanhã. Tchau, tchau.